Tá na hora de análise. E hoje vamos trabalhar uma ideia que martela minha cabeça há bastante tempo e que muitos têm o costume de vir até mim e questionar. Quem foi o primeiro super-herói? Vale, observadores! Superman é o primeiro super-herói. Muitos vêm tentando desconstruir a ideia de que o nativo de Krypton, criado por Jerry Siegel e Joe Shuster e lançado na Action Comics número 1 em abril de 1938, seja de fato o primeiro super-herói dos quadrinhos. Então, pensando nisso, vamos trabalhar esse argumento. Comecemos pelo princípio. Para curar feridas abertas. Em 1869, o cartunista ítalo-brasileiro Angelo Agostini criou uma história sequencial intitulada As Aventuras de Nho Queen, ou As Impressões de uma Viagem à Corte. Nela, ele conta a história de Nho Queen, um caipira que se muda para o Rio de Janeiro e fica abismado com o contexto civilizatório da cidade, mostrando o contraste entre o mundo rural e o urbano e retratando os costumes do final do século XIX. Lógico, por ter sido criado no Brasil, muitos historiadores estadunidenses nunca o consideram como a primeira história em quadrinhos do mundo moderno, deixando essa posição para as tiras Hogan Alley, que apresentava o personagem Mickey Dungan, um chamado Yellow Kid, de Richard F. Outcault, publicada pela primeira vez em 1895. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, pois a diferença entre As Aventuras de Nho Queen e Hogan Alley é praticamente nula. Nenhum dos dois usava o famoso balão de fala que conhecemos bem até hoje. No caso de Nho Queen, o texto aparecia em legendas abaixo ou ao lado dos quadros, integrando a cena. Já no caso de Yellow Kid de Richard Outcault, também não inventou o balão, pois ele escrevia as falas diretamente na camisa amarela do personagem ou em placas soltas, flutuando na imagem. Só testou o balão de verdade muito tempo depois, em 1896, e logo abandonou o recurso. Quem realmente padronizou esse formato foi o cartunista Rudolf Dirks, só em 1897, com as tiras dos Sobrinhos do Capitão. Ou seja, a regra que inventaram, o quadrinho tem que ter balão de fala, foi criada depois que esses dois trabalhos já existiam e usada apenas para validar um e ignorar o outro. Há argumentos técnicos para defender Hogan Alley como um marco editorial. O problema é que transformar esse marco editorial na única origem possível dos quadrinhos modernos é tacanho. E esse mesmo critério arbitrário se repete quando falamos de super-heróis. A narrativa mais difundida costuma apresentar o Superman como ponto de origem. O problema é que a história raramente nasce de um único momento. Sendo assim, vemos que todas as peças desse quebra-cabeça já estavam espalhadas muito antes. Vamos começar pela raiz da ideia, o termo super-herói. O que faz um super-herói, afinal? Não é só usar roupa colorida ou máscara para existir de fato. Ele precisa ter três coisas básicas. Ter capacidade muito além do limite humano, usá-las para o bem e não apenas em proveito próprio, e ter uma identidade clara que defina sua missão. Se levarmos isso em conta, chegamos em 1902, quando surgiu o personagem Hugo Hércules, criado por Wilhelm Heinrich Detlef Korner. Ele aparecia em tiras sequenciais com força claramente sobre-humana, ele era capaz de levantar locomotivas, elefantes e carros inteiros, e sempre usava esse poder para ajudar as pessoas, resolver conflitos e defender quem não podia se defender. Ele não tinha um uniforme especial, não usava máscara e não tinha uma vida secreta, mas tinha a essência do super-herói. Por isso é classificado como um proto-super-herói, um termo já aceito por estudiosos da área. E, como eu sempre digo para alguns conhecidos, tudo bem que o Superman definiu o nome e o formato do super-herói moderno, mas desconsiderar
Hugo Hércules como esse ponto de partida é negar a própria história dos quadrinhos. Ele talvez não seja o primeiro super-herói no sentido completo da palavra, mas é impossível esquecer uma história séria do gênero ignorando sua existência. E não para somente por aí. Se sairmos do eixo Estados Unidos e Europa, encontramos outros personagens que também foram apagados dos livros de história oficiais. Na Argentina, por exemplo, em 1928, surgiu Patoruzú, criado por Dante Quinterno. Ele tinha força descomunal, resistência fora do comum e era um verdadeiro herói, sendo generoso, justo, sempre defendendo os mais pobres, os trabalhadores e quem era explorado. Mas, fora da América Latina, quase ninguém fala dele. Alguns pesquisadores interpretam sua força como uma habilidade excepcional, enquanto outros a tratam como, um verdadeiro superpoder. Se colocarmos Hugo Hércules na lista, como fazem os grandes teóricos Peter Coogan e Alan Moore, por que Patoruzú fica de fora? A resposta é simples. Ele não faz parte do mercado que dominou a divulgação das histórias e, por isso, ficou de lado. E tem também um caso incrível e injusto de Ongobat, o morcego dourado que surgiu no Japão em 1931. Ele apareceu primeiro no formato chamado Kamishibai, o teatro de papel, que eram histórias contadas com cartões ilustrados, um após o outro em ordem de sequência exatas. A narração oral, feita pelo contador das histórias, cumpria exatamente o mesmo papel que os balões de fala cumprem hoje. Ongobat tinha tudo o que esperamos de um super-herói completo. Origem sobrenatural, ressuscitado de uma tumba milenar, possuía poderes de voo, força, raio de energia e imortalidade. Tinha um traje e máscara icônicos, além de uma missão clara de proteger a humanidade. 7 anos antes do Superman. Mas dizem, isso não é quadrinho, é teatro. Sério. Isso chega a ser ofensivo, pois o Kamishibai foi uma das principais influências do mangá moderno e ninguém tem coragem de dizer que mangá não é quadrinho. E só mais uma regra feita sob medida para excluir tudo o que vem de fora do eixo central, Estados Unidos e Europa. Agora é o momento da mendigagem. Se estão gostando do vídeo, deixa o like aí para o YouTube compreender e compartilhar meus vídeos, mas se não gostarem, sem problema nenhum, pode dar o dislike, fica pelo feedback aqui entre a gente. E lógico, se gostarem, se estão gostando, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Velho na Torre. Então, seguindo. Depois de ter outra confusão muito comum, misturar formatos diferentes de narrativas, muitas pessoas tentam colocar heróis de outras mídias nas histórias e quadrinhos, apenas para criar uma linhagem que convém aos seus interesses. É o caso de Stan Lee, que para mim é um dos maiores contadores de mitos dos quadrinhos. Ele afirmava com frequência que Doc Savage, o Homem de Bronze, foi um dos grandes precursores dos super-heróis. Mas vamos aos fatos. Doc Savage surgiu em 1933 nas revistas chamadas Pulps, que eram feitas com muito texto e poucas ilustrações. Eram bem soltas. Não tinha uma narrativa quadro a quadro. Ele só foi adaptado para os quadrinhos em 1940, 2 anos depois do Superman. Mesmo se seguíssemos a linha de raciocínio de Lee, haveria personagens anteriores como Sombra, surgido em 1931. Na verdade, ele não era um historiador, era um vendedor de histórias, tentando criar uma origem nobre para valorizar os personagens da sua editora, a Marvel Comics. Outra tentativa de distorção é quando muitos querem colocar Mandrake ou o Fantasma como os primeiros super-heróis. Vamos começar com Mandrake, o Mágico. O pesquisador Gonçalo Júnior
Na biografia Lee Falk, A Lenda dos Quadrinhos, resgata a ideia original do criador Lee Falk, que imaginou um Mandrake com poderes mágicos quase sem limites, capaz de feitos que pareciam impossíveis. Mas aqui temos o mesmo problema. Essa versão nunca se consolidou. A própria editora logo reduziu e cortou os poderes, transformando tudo em truque, ilusão e hipnose explicável. Além disso, mesmo na ideia inicial faltavam outros elementos fundamentais. Ele não tinha uma vida secreta, não tinha origem especial, não tinha um uniforme que o definisse, apenas um fraque com capa cartola, roupa comum para os mágicos da época. Então, no máximo, ele era o precursor sobrenatural, mas não fecha o conjunto completo de características. E, como já vimos, se contarmos só a intenção do autor, ainda temos personagens anteriores com poderes reais e consolidados muito antes dele. Agora, vamos à lógica quanto ao fantasma. Para muitos, era simplesmente mudar a definição de gênero, se tem traje, máscara, identidade secreta, já serve. Mas esquece completamente do super em super-herói. Ele não tinha poderes nenhum, só treinamento físico avançado. Era um justiceiro mascarado na mesma linhagem de Zorro, que surgiu em 1919. Por isso, na minha definição, não consigo considerar Fantasma um super-herói propriamente dito. Talvez um precursor visual. Então, dito isso, vamos organizar as coisas de forma justa, sem trapaças, certo? Se considerarmos a primeira narrativa sequencial brasileira, As Aventuras de Nhoquim, de 1869, é o precursor, pois foi escrito e desenhado 26 anos antes de Hogan's Alley. Depois tem o nosso proto-super-herói nos quadrinhos, com o Hércules, criado em 1902 e que serve como raiz da ideia. Já na América Latina, temos o proto-super-herói Patoruzu, criado em 1928. Depois viajamos para o Japão, onde o primeiro super-herói completo em formato próprio surgiu, o Gombat, criado em 1931, 7 anos antes do Superman. Quanto aos super-heróis de outros meios, como Zorro, o Sombra ou Doc Savage, surgiram nos pulps e podem ter servido de influência, mas não nos quadrinhos. Quanto a Mandrake e Fantasma, podemos considerá-los como precursores visuais, definindo a aparência. Agora, como a consolidação do super-herói moderno, chegamos a ele, o Superman de 1938, que reuniu todos os elementos e popularizou o gênero no mundo todo. Ele não inventou o super-herói, ele definiu o que o termo significaria dali para frente. Mas apagar todos os que vieram antes, seja por viés cultural, conveniência ou interesse comercial, é contar só metade da história. A verdade é simples. A história dos quadrinhos não começou nem terminou nos Estados Unidos. Ela foi escrita em vários países, em vários formatos e com personagens que merecem ser lembrados. Cabe a nós conhecermos essa história completa e contá-la sem trapaças, com evidências que coloquem todos os pingos nos is. Mas talvez a pergunta esteja errada. O Superman foi o primeiro super-herói? Depende do que chamamos de super-herói. Mas existe uma pergunta melhor. Quem inventou cada pedaço do gênero? A resposta nos leva ao Brasil, à Argentina, ao Japão, às comic strips, aos pulps e, finalmente, a 1938. Superman não surgiu sozinho. Ele surgiu no ponto de encontro de 40 anos de evolução. E conhecer essa genealogia não diminui o Homem de Aço. Pelo contrário, faz dele o herdeiro de uma tradição muito maior do que normalmente nos contam. E eu amei fazer a pesquisa para essa análise e conversar aqui com vocês, porque é algo, como eu falei, martela minha cabeça há muito tempo. E uma aluna veio falar para mim,
tinha o Ogombat. Aí eu pesquisei do Ogombat e fui além, encontrei o Hugo Hércules. E eu tenho esse livro do Gonçalo Júnior que fala sobre Mandrake ser o primeiro super-herói. E fui cavando e analisando cada uma das coisas para chegar aqui e fazer esse vídeo para você, que eu achei maravilhoso fazer. Então, eu finalizo esse vídeo aqui agora. Mas eu peço, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram do vídeo, sem problema nenhum, pode dar o dislike, fica pelo feedback aqui entre a gente. Vamos conversar aqui embaixo. O que vocês acham dessa minha análise? Valeu a pena? Não valeu a pena? O que vocês acham? Concordo com minha visão sobre o Hugo Hércules ser o proto-super-herói? Ele não tinha fantasia, ele não tinha um uniforme, ele tinha a intenção, ele tinha a boa vontade, ele era altruísta. Depois temos Patoruzú. Cara, é um personagem da Argentina simplesmente esquecido, jogado no limbo, que é extremamente importante para a história dos quadrinhos modernos. E ninguém lembra dele nunca. É raro alguém lembrar de Patoruzú. Depois temos Ogombat, no Japão, que também criou toda uma concepção com Kamishibai. Assim, precursor do mangá moderno. É muita coisa, é muita história para se falar. E a gente pode conversar aqui embaixo, tá certo? A gente conversa aqui embaixo. Vamos bater um papo aqui embaixo. Outra coisa que eu peço a vocês e peço aos meus observadores, se você é novo aí, espera mais um pouquinho, por favor. Faz um grande favorzão para mim. Compartilha esse vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Vernatório. E obrigado por esperar mais um pouco mais. Eu tenho um grande pedido para fazer. Pedi no começo, coloquei no começo, pedi mais ou menos no meio e peço agora aqui para você. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Clica nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca, nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Vernatório às sextas-feiras, às 17h30. O Vernatório vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.